Olá, bem-vindo ao nosso canal. Sou Geisa Martins, acadêmica do curso de História pela UFMA, no programa PAFOR. E hoje eu trouxe 3 temáticas para a gente estudar, né? Que é a temática Revolução Industrial, Darwinismo Social e Imperialismo. Essas 3 temáticas foram estudadas na disciplina História Contemporânea do século XVII ao século XIX, ministrada pela professora doutora Maria Isabel Barbosa. E antes de nós falarmos sobre a Revolução Industrial, o Darwinismo e o Imperialismo, né? Eu vou dar uma pincelada em cada um dessas temáticas e ao final eu vou estabelecer uma relação entre os três temas. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o que foi essa Revolução Industrial? Né? A gente fala, como eu falei na aula anterior, sobre a primeira Revolução Industrial, mas de fato, o que foi essa Revolução Industrial? Ela foi um conjunto de mudanças, um conjunto falando no contexto geral, a Revolução Industrial ela foi um avanço, né, uma transformação na área de produção, né, uma transformação na tecnologia, dizendo melhor. E essa Revolução Industrial, ela foi no século, ela se deu no início no século XVIII, que foi marcada pela passagem da força manual para a força mecânica, ou seja, aqueles produtores naquela época, eles tinham seus próprios negócios, né? Eles trabalhavam manualmente, o trabalho era artesanal, eles trabalhavam em casa, se sustentavam através desse trabalho, que era um trabalho próprio, né, deles, lucravam por esse trabalho e de repente, na primeira Revolução Industrial, estava acontecendo na Inglaterra, né, esse grande processo de transformação, de mudança, onde eles tiveram, né, esses produtores, eles tiveram que passar da força manual, desse trabalho manual, desse trabalho dele para a força mecânica, né? Imagine comigo, um produtor, ele tem sua família, ele faz um trabalho, ele domina todo aquele trabalho, ele lucra com aquele trabalho e de repente ele tem que mudar, fazer o mesmo trabalho, mas de forma diferente. Fazer o mesmo trabalho que ele fazia, que era manual, e passar a trabalhar nas máquinas, né? Porque ali era o ganho de vida dele, né? E como surgiu essa grande evolução, esse grande avanço naquela época, essa transformação, ele teve que se adequar, né? Ele teve que se adequar a esse processo. Então, a primeira Revolução Industrial, ela se deu na Inglaterra, e a gente pergunta, por que na Inglaterra, né? Por que não poderia ter sido em outro país, né? Em outros países? Porque a Inglaterra, né, ela era poderosíssima nessa época, né? No século XVIII, ela era a mais poderosa, né? Claro que hoje ela ainda continua sendo poderosa, mas na primeira Revolução Industrial, ela teve N fatores para que ela viesse a ser a pioneira
na Revolução Industrial, né, na primeira Revolução Industrial. Um dos fatores foram o acúmulo de capital que ela tinha nos séculos passados, sem contar, sem lembrar, sem esquecer que ela também ela era considerada a rainha dos vales, né, em termos de comércio nas vias fluviais. E a burguesia, ela tinha um interesse econômico, por isso ela ajudou, né, nessa grande revolução industrial, nesse processo de transformação. Então, ela se deu na Inglaterra, né? Houve as indústrias de tecido, como o uso de tear mecânico, né? Que foi a criação dessas indústrias neste século. E nessa época houve também o aprimoramento das máquinas a vapor, que contribuiu para a continuação da revolução. Aí nós temos aqui as técnicas de produção, como eu citei agora há pouco. Antes era manual e passou a ser as máquinas, né? Nas máquinas o trabalho. Ou seja, era considerada manufatura, né? Que era um trabalho manual, e passou a ser a maquinofatura. E a criação, nessa época, houve a criação da máquina a vapor, as formas de exploração intensiva, também houve, né, as formas de exploração intensiva das forças de trabalho, marcaram a Revolução Industrial, ou seja, as mulheres, né, nessa época, os trabalhadores, eles eram totalmente explorados, né, se falando de trabalho. A jornada de trabalho deles era de 14 a 16 horas de trabalho. Mulheres trabalhavam, às vezes grávidas, né? Crianças também trabalhavam. Então, houve essa exploração intensiva, né, na força de trabalho, e que marcaram muito nessa Revolução Industrial. As mudanças da sociedade econômica, né, que a gente lembra com a Revolução Industrial, com esse novo modelo de trabalho, eles tiveram que migrar, que é chamado o êxodo rural, migrava para as grandes cidades, né, em especial eles ficavam centralizados, próximo às indústrias. E com isso, a gente vai analisar, a gente que vive do negócio próprio, né? A pessoa que vive do negócio próprio tem todo um domínio. Ali foi uma transformação radical na vida dela, que ela teve que sair do lugar, né, daquele trabalho, para ir para um desconhecido, né, trabalhar nas máquinas. Aí nós temos aqui a imagem da primeira máquina a vapor. Temos a imagem aqui das máquinas trabalhando os tecidos. E a segunda revolução industrial. O que foi essa segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial é um conjunto de novos métodos, né? As tecnologias, né, melhoraram, avançaram, aprimoraram-se, né? Os produtos fabricados, fontes de energia, tudo no pacote aprimorando o que tinha sido feito na primeira revolução industrial, né? É um processo de avanço dentro do mundo industrial. A velocidade do produto aumentou, as novas fontes de energia, né, vieram, as novas matérias-primas surgiram, produtos foram inventados para facilitar o dia a dia da humanidade. Então, foi um aprimoramento desses métodos, né? Se a gente fizer uma comparação da primeira revolução industrial
para a segunda revolução industrial, a gente tem como o fator principal o carvão. O carvão era a força matriz que fazia as máquinas a vapor a funcionar, né? As matérias-primas básicas eram o carvão e o ferro. E o ferro é que fabricava as máquinas, né? Na segunda revolução industrial, já houve o aço, né? Uma liga metálica mais leve, mais resistente, que não enferruja, superior ao ferro. E o carvão foi substituído pelo petróleo e seus derivados e pelo avanço e houve também o avanço da energia elétrica. Então a gente percebe esse método inovado, né? Foi um avanço a mais a segunda revolução industrial. Nós temos aqui, na segunda revolução industrial também aconteceu a expansão, né, da revolução, ou seja, já não era somente a Inglaterra, as indústrias se expandiram para outros países. Temos o Fordismo e o Taylorismo, né, que a gente fala o Fordismo e o Taylorismo. O que foi o Fordismo e o Fordismo, né, na segunda revolução industrial? O Fordismo ele é um modelo de produção que eram vários produtores executando, fazendo execuções, né, por determinadas pessoas, e tinha uma coisa a fazer, mas que no final eles não sabiam o que estavam fazendo, né? O Fordismo, ele, vamos dizer assim, que o operário, ele não precisava saber, no método Fordismo, o operário não precisava saber de toda a produção. Exemplo, vou dar um exemplo, uma fábrica de sapatos, né? Na fábrica de sapatos, não precisava o produtor, né, o trabalhador não precisava saber desde a formação do molde do sapato, né, até a colocação dos cadastros. A função dele era colocada ali, ele era colocado numa função onde o método de trabalho do Fordismo era numa esteira, né? O produto ele vinha para ser montado na esteira e a pessoa ficava fazendo o dia todo a mesma coisa, repetindo, né? Era um trabalho repetitivo, onde o produto vinha e a pessoa ficava fazendo aquele método repetitivo. Nós temos como exemplo o filme com o ator Charlie Chaplin, que é Vidas Modernas, e aí ele retrata bem esse método Fordismo, né? E com esse método aumentava a produção, né? Barateava os preços dos produtos industrializados, especializava um funcionário a um determinado serviço. O funcionário ele era especializado a um determinado serviço. Se fosse para apertar parafuso, ele passava o dia todinho só apertando aquele parafuso que ia passando na esteira, né? Que o produto ia passando na esteira e ele ia apertando. Então esse foi o modelo Fordismo, que veio na segunda revolução industrial. E assim houve, né, com essa produção, houve grandes quantidades de produção. Era produzido mais em pouco tempo. Na terceira revolução industrial, o que foi essa terceira revolução industrial? A terceira revolução industrial
ou a revolução técnico-científica, né, ela foi uma tecnologia ainda mais avançada. A gente percebe aqui, né, a terceira revolução industrial. A gente percebe aqui na imagem, né, o avanço da tecnologia. Com a terceira revolução industrial veio o uso crescente de recursos da informática nos processos de produção industrial. Aí veio a diminuição crescente do emprego de mão de obra humana, ou seja, na terceira revolução industrial, a mão de obra ela foi substituída pelo robô, né? Na terceira revolução industrial já não se precisava tanto de funcionários, né? De pessoas trabalhando naquele produto, né? Ou seja, o robô ele fazia tudo que o humano fazia e ainda melhor, né? Na terceira revolução industrial. Aí houve a ampliação dos direitos trabalhistas, que foi uma conquista, né, dos trabalhadores, o aumento da consciência ambiental. A gente sabe que as modernidades chegam, e quando chegam as modernidades, há as consequências no meio ambiente, né? Então eles tinham consciência, né, desse aumento, e veio também, né, o just in time, que é na terceira revolução, um novo modelo produtivo, que ele era um sistema flexível, né, pós-Fordismo, totalmente o oposto do Fordismo. Esse modelo, o Fordismo, a produção do Fordismo, ele era produzir, né, na visão de quem criou, era produzir em massa, né? Quantidades e mais quantidades. Já no modelo toyotismo, né, que é o mesmo just in time, eles tinham aquela preocupação, né? Ele só agia de forma que se produzia apenas o necessário, né? Eles faziam como, por exemplo, eles faziam uma pesquisa no mercado, se tantas pessoas, tinha tantas pessoas com interesse naquele produto, eles produziam só a quantidade. E aí nós vamos para essa temática darwinismo social. O que foi, o que quer dizer darwinismo social, né? Darwinismo, antes de falar em darwinismo social, nós vamos falar primeiramente da teoria de Charles Darwin, né? Que foi uma teoria que era relacionado, era uma relação de seleção natural produzida pela natureza entre os seres. Exemplo, a natureza exerce uma certa pressão, onde onde é eliminado o mais fraco, né? Os mais fracos, e mantém os mais adaptados, né? Os que se adaptarem serão considerados mais fortes. E essa teoria, ela foi aplicada justamente para justificar o imperialismo, né? Ou seja, foi desenrolado a partir dos fatores que nós, humanos, venhamos nos diferenciar das outras formas de vida.
o darwinismo. E com o darwinismo eles surgiram lembrando também que a teoria da evolução, ela foi criada por Charles Darwin, mas não foi ele o criador do darwinismo social. Através do darwinismo social, ele surgiu no Reino Unido, na América do Norte e na Europa Ocidental, né? E o darwinismo social, ele motivou a ideia da eugenia, do racismo, do imperialismo, do fascismo, nazismo e na luta entre grupos de etnias nacionais, né? Ou seja, através do darwinismo veio a eugenia, o racismo, o imperialismo, o fascismo, o nazismo. E o imperialismo? O imperialismo surgiu no século XIX, né? E o imperialismo, ele é uma política de expansão de poderes, dominação de estados sobre outro, né? Quais foram os motivos do imperialismo, né? Os motivos do imperialismo foi a industrialização, a matéria-prima, o mercado consumidor, né? Foram os principais motivos do imperialismo. E ele foi criado no século XIX e os países europeus dominavam os países africanos e alguns asiáticos, através de disputas imperialistas. E com o imperialismo houve a exploração e a divisão deliberadas das colônias dos países europeus na África. E aí a gente vê aqui a questão do etnocentrismo, né? O etnocentrismo, que é uma perspectiva que a minha cultura ocidental ou a cultura do europeu é a melhor ou considera-se superior às demais, né? Eles são os melhores, né? É assim o olhar do etnocentrismo. E aí nós vamos falar um pouco sobre a relação entre revoluções industriais, imperialismo e darwinismo social. Quais são as relações das três temáticas, né? Então, a relação entre as três, em todos os momentos da história, todas as determinações conquistadas, seja elas em revolução ou seja em produção capital, sempre houve uma execução de exploração por parte da socialidade econômica e política, né? A ligação entre os três, cada um é justificado pelo outro, né? A questão da ligação entre os três, cada um é justificada pelo outro. O darwinismo social, ele foi usado para justificar o imperialismo, que por meio da exploração, por meio da colonização, haveriam povos superiores aos outros. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, os Estados Unidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos, se tivesse mais impérios, mais colônias, ele seria mais poderoso que os outros povos. A cultura dele seria mais forte, a economia mais forte. Então, o darwinismo,
ele sempre foi usado para justificar uma raça acima da outra. A Revolução Industrial é ligada ao imperialismo pela forma de produção. Os colonizadores, eles estavam em busca de novas terras, de novas mãos de obras, matéria-prima, e para sustentar a Revolução Industrial, eles precisavam colonizar outros povos de outras terras. A Revolução Industrial, ela se deu por meio do imperialismo, que se deu por meio do darwinismo social. E aqui eu finalizo com uma frase de Hannah Arendt, que fala: a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, os humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, ou venha a existir.